Muito obrigado pelo hino. Eu já me vou sentar outra vez. Vou só dizer que vamos ter um pequeno vídeo. Este é mais curtinho. É um vídeo pequenino. É uma outra maneira de vermos a fábula da lebre e da tartaruga, com dois personagens diferentes. Os vídeos pequeninos têm uma boa coisa, é que eles distraem-nos, mas ensinam-nos às vezes coisas interessantes. Vocês conhecem todos a fábula do Narciso. Narciso, o filho dos deuses, que um dia viu de tal maneira a sua cara numa porção de água que ficou tão enamorado de si próprio que nunca mais saiu dali e morreu de fome. Podíamos falar hoje da doença do narcisismo, mas não o vou fazer. Nós temos vários narcisos na igreja, mas também temos às vezes o problema que hoje nós vamos tratar, que é o da inferiorofobia. É um problema que afeta o povo de Deus desde há muito tempo. Vocês conseguem se lembrar da primeira pessoa que sofreu desta doença? Na Bíblia. Inferiorofobia. Não foi Moisés. Foi Caim. Foi Caim. O primeiro que sofreu da doença inferiorofobia foi Caim. Depois vocês tiveram outros. Tiveram a Raquel, por exemplo. Tiveram a Ana. Tiveram Noemi. Mas também tiveram Saúl. A doença da inferiorofobia é uma doença muito diversificada, consoante as épocas e consoante os meios. Mas é engraçado porque, se vocês repararem, há pessoas que já nascem ao acordar inferiores. É verdade, já se sentem inferiores aos outros, derrotados. E arranjou-se uma maneira de ajudar essas pessoas. Sabem qual é? Colocam-se post-its em todos os lados. Hoje vais ganhar. Hoje vais fazer bem. Tu és bonita. Tu não sei quê. Tu aquilo. E ela tem post-its por todos os lados para se ir mentalizando e para vencer o seu sentimento de inferioridade. Mas é engraçado, de onde é que nos vem o sentimento de inferioridade? De onde é que ele sai? Vocês já pensaram bem de onde é que sai o sentimento de inferioridade? Qual é a primeira origem do sentimento de inferioridade? Diz? Do céu. No céu, não. Qual é a origem? Quem é que originou o sentimento de inferioridade? Ou seja, quem é que o provoca? Não. Por incrível que pareça, é Deus. É Deus. É Deus. Eu já me explico. Se nós fôssemos todos iguais, completamente iguais, haveria algum modo de comparação? Não, éramos todos iguais. O grande problema é que nós somos todos diferentes. Agora sim podemos começar com comparações.
Por exemplo, os flocos de neve também são todos diferentes, não há um floco de neve igual. E as flores também são todas diferentes. Logo, quando as coisas são diferentes, nós podemos dizer o quê? É maior, é menor. É mais belo, é menos belo. É mais forte, é mais fraco. Não foi Deus que fez as comparações, mas foi Deus que fez a diferença. Deus faz coisas diferentes. Deus gosta da diversidade. Se isto fosse tudo igual, não havia maneira pela qual nós pudéssemos catalogar, ou seja, dizer se há umas coisas mais belas, outras menos belas, e assim de seguida. Não foi Deus que fez isso. Deus só fez a diversidade. Nós olhamos para a nossa galáxia e aqui ao lado da nossa galáxia nós podemos ver que existem milhões, bilhões de estrelas, de planetas e extremamente belos. Extremamente belos. Daquilo que se conhece pelas fotografias que nos vêm dos satélites que já foram enviados. Agora já não é o Hubble, há um outro novo, eu esqueço-me do nome deles. Mas tudo isto é diferente. E a partir daí nós estabelecemos padrões. Deus não os estabeleceu, mas nós estabelecemos. E Deus diz-nos uma coisa na diferença, que às vezes nós não levamos muito a sério. No Salmo 139, se vocês quiserem abrir a vossa Bíblia, versículo 14, Salmo 139, versículo 14, o salmista diz uma coisa extraordinária. Sabem quem escreveu o Salmo 139? Davi. E é interessante porque ele vai dizer assim: graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. David dá graças a Deus, ou seja, ele louva a Deus, porque ele foi formado de um modo maravilhoso. E, no entanto, quando vocês pensam em David, quem era ele? Reparem que, quando nós conhecemos David na Bíblia, se alguém deveria ter a doença da inferiorofobia, era ele. Porquê? O Samuel vai à procura de um rei para ungir, vão os filhos todos de Jessé, não há mais nenhum. Esquecemos do outro, esquecemos do desgraçado. Onde é que ele anda? Anda a cuidar das ovelhas, ninguém quer cuidar das ovelhas. E é ele, anda cá, vem cá. Quando David chega a um terreno de batalha e se propõe a ir batalhar contra o gigante, o que é que o gigante lhe diz? Então, mas que consideração é esta? Então agora manda-me um miúdo. Então, mas quem sou eu? Ou seja, o Golias fez bullying com o Davi. Disse assim, mas mandem uma pessoa de jeito, não me mandem este rapazinho, coitadinho. E, portanto, se alguém podia sentir-se inferior, era o Davi. E somos nós que estabelecemos os padrões que dizem que uns são maiores e outros mais pequenos, uns são melhores e outros não são. Somos nós que estabelecemos esses padrões. E esses padrões, em primeiro lugar, eles variam com o tempo. Se os irmãos repararem, na Idade Média, os enfesadinhos eram aqueles que eram bem considerados. Quanto mais enfesadinhos, melhores. Porquê? Porque eram aqueles que se aproximavam mais do que se pensava o cristianismo ser o ideal de Deus. O ideal de Deus era ser enfesadinho, passar fome. E se vocês repararem nas pinturas de Cristo da Idade Média, ele é enfesadinho. É magrinho. Amarelado. Porque era assim que se pensavam as coisas. A seguir, vem o Renascimento. No Renascimento, os homens eram quê? Jesus Cristo, no Renascimento, aumentou de massa muscular exponencialmente. Mas as senhoras, é engraçado, na Idade Média, as senhoras bem consideradas eram um bocadinho roliças. Para dizer a verdade. Eram bem consideradas. E houve uma época na história em que as mulheres que tivessem um nariz grande eram consideradas sensuais. Hoje fazem operações ao nariz. E, portanto, vocês estão a ver que, às vezes, a maneira como nós nos consideramos uns aos outros tem a ver com
o tempo em que vivemos, a cultura em que nós estamos e o contexto em que nos situamos. Ponha o Einstein numa sociedade agrária africana e ele não sobrevive 2 dias. Portanto, o Einstein numa sociedade agrária africana, coitadinho, morria de fome. Não tinha capacidades para nada, lhe valiam os grandes conhecimentos sobre a teoria da relatividade. Esta é a primeira coisa que nós temos que perceber acerca de quando nós sofremos da doença da inferiorofobia. Há um tempo em que certos e determinados padrões são sobrevalorizados em relação a outros. Não há nada a fazer. É mesmo assim. E, portanto, meus irmãos, nós temos que saber viver com o tempo em que nós estamos. Esta é a primeira coisa. Segunda coisa que provoca a inferiorofobia. Todos nós gostamos de ter significado. Todos nós gostamos de ser significantes para os outros. E é verdade. Por falar em significância, vejamos-nos a nós próprios. O que é que sobressai? Logo, connosco, o que é que sobressai? Quais são as primeiras coisas que sobressaem connosco? Pode ser a forma de vestir, por exemplo. Pode ser o cabelo. Se repararmos na nossa fisionomia, por exemplo, na nossa cara, tudo aquilo que sobressai não é essencial para a nossa vida. Por exemplo, os meus olhos. Os meus olhos são importantes. Eu dou graças a Deus, como o Salmo 139, pelos meus olhos. Mas eu posso viver sem olhos. Não posso é viver sem pulmões. Ninguém vê os meus pulmões. Aliás, não devem ser bonitos de ver. Os pulmões de ninguém. Mas nós não conseguimos viver sem pulmões. Mas conseguimos viver sem ver. Certo? É verdade, também precisamos das mãos. As mãos sobressaem no nosso corpo. Sobressaem. Precisamos delas. Eu dou graças pelas minhas mãos. Mas reparem, eu posso viver sem mãos. Não posso é viver sem fígado. Ninguém vê o fígado. Ele está aqui escondidinho. No entanto, se me tirarem, quais são as minhas chances de sobrevivência? Portanto, estão a ver, aquilo a que nós chamamos às vezes significado, ou ser significativo, ou ter significado para alguém, também tem a ver com aquilo que nós chamamos proeminência. E essa proeminência constata-se num contexto de grupo, naquilo que são as celebridades. Nós temos celebridades no mundo adventista? Claro que temos. Vocês veem-nas nas redes sociais. Quem me dera ter a sabedoria daquela pessoa. Ou quem me dera ser como aquela pessoa. Porquê? Porque ele é proeminente. Ou ela é proeminente. Poderíamos viver sem eles? Claro que sim. Se calhar poderíamos era não viver com outros que nós não consideramos à partida tão importantes. E, portanto, estão a ver, irmãos, que às vezes o nosso problema em nos sentirmos inferiores tem a ver com estas coisas. A comparação que nós realizamos entre uns e outros. E essa comparação vem dessas diferenças. O apóstolo Paulo, na segunda epístola aos Coríntios, dizia uma coisa engraçada. E é preciso perceber porque é que o apóstolo Paulo dizia isto. Segunda epístola aos Coríntios, vamos até ao capítulo 10. Capítulo 10, versículo 12. Segunda Epístola aos Coríntios, capítulo 10, versículo 12. Reparem o que diz o apóstolo Paulo. Porque não ousamos classificar-nos, é engraçado, não ousamos classificar-nos ou comparar-nos com alguns que se louvam a si mesmos. Mas eles, medindo-se consigo mesmos e comparando-se consigo mesmos, revelam insensatez. É engraçado, o apóstolo Paulo diz, eu não me comparo, eu não tenho que me comparar. E eu não tenho que me comparar por uma coisa simples, eu sou único. Deus fez-me assim. Deus fez-me desta maneira. E Ele quis que eu fosse assim. Ele quis que eu tivesse alguns talentos. Por exemplo, eu não tenho talento nenhum para desenhar. Eu dava um bom Picasso. Porque tudo aquilo que eu desenho é abstrato. São riscos que só eu sei interpretar. Também não tenho de jeito nenhum para cozinhar. Nenhum.
Quando eu cozinho, só eu é que consigo comer aquilo que cozinho. E às vezes com um grande esforço. É verdade. Até mesmo nas coisas mais simples. A minha mulher fica assim atrapalhada porque ela está farta de me ensinar. Mas não vale a pena. Não dá, porque eu não nasci para ser cozinheiro, obviamente. Mas tenho outros talentos e, portanto, nós fomos criados de maneira a sermos significativos para Deus. E o nosso significado não vem como nós nos comparamos com outros. Há pessoas que cantam e louvam bem a Deus, graças a Deus por eles. Há outras pessoas que dentro da igreja têm outros talentos, mas nós é que somos os culpados de dizer o que é mais importante e o que é menos importante. Fomos nós que estabelecemos isso. E reparem que às vezes nós enganamos redondamente. O apóstolo Paulo, por criticar o dom de línguas na igreja de Corinto, não diz que ele não é necessário. Ele o que diz é que os coríntios abusavam do dom. Mas ele não diz que ele não é necessário. Eles é que abusavam do dom, eles é que o usavam mal, eles é que diziam, este é melhor que os outros. E o apóstolo Paulo não diz que ele é um dom inferior. Diz que, pelo contrário, que todos os dons são bons quando são bem usados. Quando são usados segundo um determinado propósito. Um senhor chamado Jack Harris, em 2002, com 79 anos de idade, também é preciso fazer uma crueldade a estas pessoas. Os filhos ofereceram-lhe um puzzle com 5.000 peças. 79 anos, puzzle de 5.000 peças. Façam lá um cálculo quantos anos é que ele levou a montar o puzzle. É claro que ele tinha outras coisas para fazer. Demorou 7 anos. 7 anos a montar o puzzle de 5.000 peças. Para chegar ao final e perceber que faltava uma. Quando ele tinha o puzzle todo montado, faltava uma peça. E agora o Sr. Harry estava absolutamente frustrado. Porque tinha levado 7 anos a montar um puzzle e das duas uma. Ou o cão do filho lhe comeu a peça, ou ele, por inadvertência, quando mandou as coisas fora, mandou a peça fora. E a família ficou tão incomodada que queria ver se solucionavam as coisas. Contactaram a empresa que fazia aquele puzzle e eles disseram, pois, mas o puzzle já foi descontinuado. E eles explicaram, mas o meu pai tem 86 anos. Se vocês pudessem ao menos fabricar a peça. Lá tiraram uma fotografia da peça, lá enviaram uma fotografia do puzzle, e eles lá perceberam qual era a peça que faltava e, engraçado, fizeram a peça. Fizeram aquela peça especificamente por causa daquele homem. E agora aquele homem podia agarrar na peça, clique, e colocá-la ali. Espetáculo. E o Sr. Jack Harris conseguiu, finalmente, colocar o seu puzzle. O puzzle estava agora completo. É a mesma coisa connosco. Sabem? Nós, por defeito, nós valorizamos pessoas que Deus usou, sem dúvida alguma, mas por defeito nós valorizamos. Billy Graham, um homem que Deus usou sem sombra de dúvida alguma. Sem sombra de dúvida. Ele valorizou. E nós valorizamos também, mas sobrevalorizamos. A Madre Teresa. Também sobrevalorizamos a Madre Teresa. E não falamos das outras madres todas que fizeram o trabalho com a Madre Teresa. Ou dos pastores que ajudaram Billy Graham. Quando vocês chegam ao segundo livro de Samuel, ao capítulo 23, vocês encontram aí uma coisa gira nesse capítulo. Vocês encontram David. Nesse capítulo tem David que vai falar dos 37 heróis que o acompanharam. 37 heróis. 37 pessoas que fizeram dele o rei que ele foi. 37 pessoas que o ajudaram a conquistar o território que ele conquistou. 37 pessoas sem as quais ele não teria sido a pessoa que foi. E esse capítulo 23 tem outra coisa interessante. São as últimas palavras de David. Ou seja, David chega ao final da sua história. E David, vocês sabem, é o modelo da realeza em Israel. O modelo pelo qual Jesus Cristo, como Messias, é o filho de David. Mas o modelo da realeza não se fez sozinho.
O modelo da realeza não se construiu a si próprio. Embora, a partir daí, ficasse sobrevalorizado. Mas ele próprio diz, eu tive 37 heróis. 37 pessoas, sem as quais eu não teria feito o que fiz. E, portanto, meus irmãos, nós temos que perceber isto. Às vezes nós sentimos-nos inferiores por nós próprios. Às vezes nós sentimos-nos inferiores porque deixamos de pensar como Deus pensa. E por falar no apóstolo Paulo também, se formos à primeira epístola de Coríntios, ainda agora fomos à segunda, vamos à primeira. A primeira epístola, ao capítulo 1 da primeira epístola aos Coríntios. E nós vamos encontrar aí algo que é extraordinário. Nós conhecemos esta passagem. Capítulo 1 de 1 de Coríntios, o versículo 27. 1 de Coríntios 1, 27. O que é que nos diz? Diz assim: Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. E escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. É engraçado porque Deus trabalha ao contrário de nós. Ninguém liga, por exemplo, a uma pequena semente. Mas às vezes uma pequena semente pode dar origem a um grande arbusto. Raramente nós ligamos às crianças. E Jesus Cristo foi buscar uma criança que tinha 5 pãezinhos e 2 peixinhos. E ele achou que aquela criança era essencial para alimentar 5.000 pessoas. Se fôssemos nós, teríamos construído a igreja com pessoas intelectuais. E Jesus edificou a igreja a partir de uma maioria de pessoas que eram consideradas estúpidas. Se vocês lerem um livrinho de um especialista do Novo Testamento chamado Geza Vermes. Geza Vermes é um especialista do Novo Testamento. E Geza Vermes diz uma coisa muito interessante sobre os galileus. Os galileus eram considerados estúpidos. Aliás, havia até um grande rabi galileu que estava proibido, ele era um grande rabi galileu no judaísmo, mas estava proibido de ler a Torá em Jerusalém, porque era galileu. E toda a gente sabia que os galileus eram estúpidos. E, portanto, Jesus vai buscar pessoas que são galileias, consideradas inferiores pelos outros. E Jesus constrói a sua igreja com estas pessoas. Tal como Ele constrói a sua igreja hoje com cada um de nós. Não vos parece engraçado? A mim parece extraordinário. E por isso, quando eu olho para isto, e se nós olharmos para a nossa história, é bom que nós olhemos para a nossa história, a história da Igreja Adventista. Nós devíamos ler mais sobre a nossa história. Dos movimentos que saíram do movimento melerita, nós éramos os mais pequenos. E éramos o que tínhamos os líderes menos, cá está, proeminentes. E, no entanto, hoje, envolvidos este século e meio depois destes acontecimentos, somos o maior grupo. E os outros quase se extinguiram. Mas na altura ninguém daria nada por nós. Mas Deus faz essas coisas. Deus cria esta diversidade. E Deus diz-nos assim, não tenhas medo. Mesmo nós portugueses, se vocês olharem para nós portugueses, nós, se estivermos numa fila para o IRS ou no Serviço Nacional de Saúde para arranjar uma consulta e começarmos a falar uns com os outros, rapidamente vamos dizer que os outros países têm coisas melhores que nós. É verdade. Nós não ganhávamos um festival de Eurovisão até aparecer o Fernando Sobral. E não íamos ganhar um campeonato da Europa até aparecer o Cristiano Ronaldo. As coisas compuseram-se um bocadinho. Mas não é porque nós fôssemos inferiores, é porque nós sentimos-nos assim. Nós sentimos-nos assim. Porque somos um país pequenino. Se olhamos para a Europa, estamos no lado mais longínquo onde as decisões se tomam. E, portanto, temos esta tendência de ser assim. Mas isto é uma tendência humana. Caim não tinha que se sentir inferior a Abel.
E quando nós nos sentimos inferiores, nós às vezes fazemos coisas impensáveis. E coisas que não vão contra a vontade de Deus. Mas pensem naquele puzzle. Aquela peça do puzzle que faltava no Sr. Jack Harris somos nós. E nós somos essenciais no puzzle de Deus. E pelos talentos que Ele nos deu, pelas capacidades que Ele nos conferiu, apesar de haver outras pessoas diferentes, graças a Deus por elas, com mais talentos, graças a Deus por elas. Nós temos que aprender a conviver com a diferença e a perceber onde é que eu encaixo neste puzzle. Onde é que Deus me coloca neste puzzle? E quando eu sentir o meu lugar neste puzzle, eu vou perceber que eu faço parte dele. E acreditem numa coisa, todos os salvos que estarão um dia nesta nova terra, nós falamos sempre no céu. Eu gosto às vezes de inverter as coisas. É que nós vamos para o céu, mas depois descemos cá abaixo. Não se esqueçam disso. Todos aqueles que hão de viver aqui, nesta nova terra, terão constituído peças importantíssimas nesse puzzle. Uns num sentido, outros no outro. Mas todos nós, se nos envolvermos por Deus e se deixarmos que Ele nos utilize, somos peças importantes. Portanto, não tenham medo da diversidade. Louvem-na por isso. Não se sintam inferiores. Porque Deus deu-nos a nós tudo o que nós precisamos para vivermos por nós próprios. E não liguemos àquilo que as pessoas dizem. Vai haver sempre alguém mais forte que eu, mais belo que eu, com mais capacidades que eu. Isso não é o importante. O importante é se eu, com aquilo que tenho e com aquilo que sou capaz de os utilizar para a honra e glória de Deus. Isso é que é importante. Portanto, a inferiorofobia, maior é sempre melhor, não é verdade. Nós precisamos de perceber que com Deus somos sempre maiores e somos sempre melhores. Amanhã vamos aprender uma outra coisa interessante. A doença do sincrétitos. Ir com qualquer um. Mas isso é amanhã. Despeço-me de cada um de vós. Até amanhã, se Deus quiser.